Olá, bom domingo a todos. Eu tenho um grande escritor aqui nas minhas mãos, um escritor que eu me considero uma pessoa abençoada hoje por ter tido este homem como o meu instrutor. Falar das coisas do fim do mundo hoje é uma das coisas mais difíceis porque quem conhece não pode falar e quem fala não conhece verdadeiramente as coisas que estão acontecendo hoje no mundo. Por quê? Se tivesse este livro, olha aqui, gente, com muita atenção, observe, eu não tenho recurso tecnológico, nem tenho um computador, nunca manuseei um computador para fazer as coisas com maior, maior clareza, mas estou fazendo aqui segundo a capacidade que eu tenho de fazer. Eu não posso indicar esse livro para as pessoas porque não existe no mercado à venda. Ele foi traduzido no português em 1942 e a gente, por sorte, minha família tem esse documento guardado e eu que abracei este livro com todo o carinho, com toda aquela solicitude de conhecer o que era realmente o sentido que o Apocalipse falava sobre o anticristo, sobre a besta do mar e a besta da terra. Este homem deixou para a sociedade um documento de muita importância, mas como era de importância, foi deixado de lado e ninguém quis. E eu, com muita solicitude, abracei esse livro, consegui trazer ele para dentro de mim. E eu sempre falo com meus conhecidos, as pessoas mais próximas, que esse é um verdadeiro instrumento, é o mapa do tesouro que o homem que encontrar a chave de conhecer o fatídico número 666, ele pode dizer que ele nasceu de novo. E eu vejo as pessoas falando sobre o reinado do anticristo. E nesse documento existe uma indicação com toda solicitude o que é realmente. Como o anticristo se apresenta para as pessoas em sentido oculto, é impossível, se não for pelo milagre, conhecer a identidade do anticristo hoje na face da terra. Por quê? Os muçulmanos, eles têm Alá como seu principal guia, Alá como seu criador, como seu verdadeiro Deus. Os cristãos têm Deus como seu criador, mas no caminho da viagem trocaram o Deus verdadeiro pelo Deus Alá. E as pessoas que conhecem um pouquinho da religião maometana, eles poderiam se aprofundar mais um pouco. O que significa o número 666? Se tiveres uma caneta aí em mãos,
Observe. A letra M, 40. A letra A, 1. A letra O, 70. A letra M, 40. A E, 5. A letra T, 300. A letra 1. A letra I, 10. E a letra S, 200. Somando essas letras nos valores somados, vocês vão achar esse número aqui. As pessoas passam pelo capítulo 13 do Apocalipse e não prestam atenção o que significa o número da besta. E ele deixou aqui bem claro. Tem os seguidores de Maomé, os seguidores do falso Israel e os seguidores das religiões que estão no mundo unidas em um só fanatismo. Maomé, rei de Israel, e Sirudã. Nós poderíamos aprofundar um pouco mais sobre o que significa esse número 666 e procurar um pouquinho a mais sobre as histórias da Ásia, onde contém muitos caminhos que levam a achar o rei de Israel, porque o rei de Israel da humanidade hoje não é o Deus criador de todas as coisas. O Deus criador de todas as coisas hoje está invisível diante dos olhos humanos, mas só está visível para aqueles que são os assinalados do Cordeiro. Com o conhecimento de Maomé e do rei de Israel e de Sirudã, forma o fatídico número 666. Dessa maneira, Sirudã, rei de Israel, uma vez coroado sultão com o nome de Maomé VI, reunia de estranho modo as duas impressionantes interpretações. Qualquer delas forma o fatídico número, e o mundo estremeceu de espanto. Era, pois, o anticristo. Uma mulher que o procurava em Samarcanda, no Cairo e em Damasco, e que havia 10 anos numa tanora de cristal acerrada, voava por todos os caminhos das suas conquistas, alcançou ele em Istambul, no Palácio dos Sultões. Era Jezabel, aquela dos olhos verdes e oblíquos, filha de príncipe nascida numa aldeia birmana, a qual o adorou desde o primeiro instante, ao vê-lo passar por um caminho no planalto do Irã. A Revolução Comunista havia o expulsado da sua pátria e ela era, em todos os países, uma misteriosa vagabunda, cuja fortuna deslumbrava as outras mulheres e cujas belezas cativavam os homens. Um dia na América, 2 dias depois na Europa, na semana seguinte na Ásia ou na África, como uma andorinha, como uma nuvem. Em cada país tinha um palácio e um nome diferente e uma lenda inventada por seus amigos ou por seus inimigos, e em todas as partes buscava o esquecimento e a paz para o seu coração envenenado pelo amor, aquele a quem nunca mais tinha podido tornar a ver. De tempo em tempo desaparecia das cidades onde morava e era que havia empreendido uma nova viagem para encontrar aquele a quem sua alma amava, a quem só ela via
em Éfise pela televisão, ou por quem teria desafiado o próprio Deus. Feliz dela se algum outro amor curasse a sua chaga. Sábios de Damasco iniciaram na cabala a mercê dos infernais segredos desta, e do dinheiro que gastava sem medida, ele conseguiu finalmente dar com o seu verdadeiro rei. Já havia tempo que Jezabel trazia na fronte o sinal de Sirudã e constantemente um pequeno instrumento de ouro para marcar aqueles que, por amor a ela, consentiam em aparecer como escravo dele. Destarte em toda parte foi lhe fazendo adébito. Era ela, aquela mulher vestida de branco a quem os janizários no dia da coroação abriram passagem pensando que o ferrete que ela trazia esquentando. Do cerimonial, assim, ela entrou e viu pela segunda vez aquele que fizera renegar a Deus, apesar do seu orgulho sem limite e da ciência de sua missão sobre-humana, e mesmo sabendo que um dia a humanidade inteira se prostraria diante de Sirudã, era um homem, e como lá diz o poeta, nada do que é humano lhe era estranho. Amou Jezabel mais do que a nenhuma das outras mulheres, porque em comparação com estas, ela era como o cedro do Líbano, junto à erva do prado, mas não o buscou senão para lhe exasperar a sua paixão e para adestrá-la no seu serviço e estender o seu reinado no mundo. Pôs-lhe preço ao favor de ser a primeira no seu coração e ordenou-lhe que se afastasse e difundisse o culto do 666, até que ele a chamasse. Onde quer que ele fosse, tê-la ia sempre perto. Nos fins do século XX, a distância tinha sido aplanada pela televisão e pelas ondas. Ó minha Jezabel, disse-lhe Sirudã, tu que com os teus belos olhos tártaros viste quantas astúcias e quanta paciência me custa conseguir uma hóstia consagrada para os meus sacrifícios, o sacrilégio aterra até os incrédulos. Somente aquela Igreja Católica de São Pedro foi capaz de me trazer uma. Tenho muitos adeptos, porém poucos padres dispostos a me vender o seu Cristo. Os apóstatas espanhóis que meu avô marcou com o meu sinal morreram. Não tive um só bispo que pudesse consagrar validamente a hóstia. Proporcionar-te-ei muito mais, prometeu-lhe ela, beijando-lhe as mãos. Necessito de uma ordem religiosa, disse-lhe ele, daí tirarei tudo, sacerdote e mesmo bispo. As ordens religiosas eram perseguidas em quase todos os países, as quais haviam resistido à prova, viviam e se sacrificavam no mistério. Extremamente difícil resultava, pois, descobrir e atrair esses cristãos das novas catacumbas dispostos ao martírio e não à apostasia. As pessoas que estão no mundo hoje não têm noção do perigo que vivem, porque se pensar em que o mundo está tudo tranquilo, está muito errado. Se pensar que muitas vezes aparecem pessoas dizendo que Cristo está ali, que a Igreja Católica é o caminho verdadeiro, mas a Igreja Católica hoje é um mistério que só conhece
quem realmente passou por todos esse sofrimento, sabe entender o que está acontecendo hoje, porque dominado pelos poderes do mundo, e se um ser humano hoje não conhece o que é verdadeiramente o culto do 666, jamais ele vai conseguir vencer e ser livre de contrair esse número na testa ou no braço, porque o preparativo para enganar é muito grande e o trabalho que o inimigo da igreja quer é que todos recebam o seu número na testa ou no braço, e aí ele tirará tudo. E ele está trabalhando com todas as forças do seu conhecimento para que apareça um verdadeiro sacerdote que ainda não teve a coragem de vender Cristo, de celebrar uma missa no sacrilégio e ao mesmo tempo conseguir consagrar Cristo na hóstia e vender para o inimigo de Cristo. Aí ele, conseguindo isso, ia tirar tudo. Mas no mistério da misericórdia divina, Deus vai preservar os seus escolhidos nos 4 cantos do mundo para não deixar ser levado pelo o poder do anticristo. Tenham todos um domingo feliz, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens. Amém.